Muito bem. Então, agora, para que a gente possa gerar o relatório, que é a parte mais interessante, pedagogicamente falando aqui, para os professores, analisar como os alunos estão em relação a essas questões, a gente vai fazer o jogo no modo clássico, para que vocês possam verificar na hora de obter o relatório as informações referente aos acertos que esses alunos tiveram. Então, só antes da gente começar a mostrar isso, só para que vocês possam verificar, lá na guia de relatórios, a gente não tem relatório nenhum. Então, mesmo que a gente tivesse feito um jogo no modo de equipe, não geraria esse relatório. Ele vai gerar o relatório no modo individual para cada um dos alunos. Então, aqui, ó, nós vamos escolher lá o modo clássico mesmo, né, o primeiro. Vou clicar aqui em iniciar para ele abrir um jogo, um PIN, para que eu possa jogar. Eu vou entrar com os meus celulares aqui, só para que vocês possam verificar depois como ficaria isso no relatório. Na nossa aula presencial, isso vai ficar mais evidente que vai ter mais alunos jogando, né? No caso, vocês. Beleza, então eu vou entrar aqui com dois alunos, a Maria e o José. Então, do mesmo modo, né, eles podem lá no celular deles mudar lá a aparência, né, a imagem que foi escolhida aí para eles, colocar lá os acessórios e tudo mais. Isso aqui a gente já viu também. Então, escolhi lá os personagens e já estou pronto no celular para poder começar a jogar. Então, nesse momento, quando todos já estiverem prontos, o professor pode iniciar o jogo. Então, vou clicar aqui no iniciar. E aí, lembrando, né, que as questões são as mesmas que a gente criou ali só para a gente testar aí como funciona. E aí, conforme as perguntas forem aparecendo aí no projetor, o aluno vai ter lá no celular dele as opções das cores, né? E dos formatos lá para poder acertar ou errar. Então, conforme vai passando a pergunta, eu posso verificar aqui, né, a quantidade de pessoas que escolheram cada uma das figuras. E aí eu posso comentar, né? Olha, seria tal coisa, por causa disso, 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 antes de ir para o avançar e ver quantos pontos cada um fez. Cliquei lá no avançar, então no caso lá a Maria acertou e o José errou. E vamos para a próxima pergunta. Como eram só três, vou colocar aqui qualquer resposta rapidinho, só para a gente ver como que vai ficar. No caso aí, cada um acertou uma, né? Então, tá por poucos pontos aí de diferença. Então, vamos para a próxima pergunta. E aí, o que vai desempatar é a velocidade. Quem conseguiu clicar mais rápido. Então, no caso aqui, a Maria clicou mais rápido, ela ficou em primeiro lugar e o José aqui em segundo com 1825 pontos. É claro que quando a gente tem mais perguntas e um número maior de alunos, na hora que a gente for visualizar lá o nosso relatório, vai ficar mais interessante, tá? Então, terminou o jogo, falou o pódio, vocês podem até dar um brinde aí para o aluno que acertou mais e tudo mais, tá? Então, ó, vou voltar aqui, né, lá no nosso Kahoot, vou atualizar aqui a minha página para que a gente possa verificar, então, que ele gerou um relatório, tá? Então, a gente está aqui na aba de relatórios. Ele gerou um relatório aqui e eu tenho aqui dois jogadores, tá? O número de alunos que participaram desta atividade. Então, ó, ele vai te dar aqui um dado estatístico que vai ser bem interessante para você ver como os alunos estão em relação à sua disciplina. Então, aqui, 66% respondeu corretamente do seu questionário. Eram três questões, né? E ele mostra também o tempo que eles levaram para responder. E aí ele faz aqui no relatório algumas observações. São das perguntas que foram mais difíceis, o aluno que tem que merece uma atenção diferenciada porque ele precisa de mais ajuda e em quais questões que ele tem mais dúvidas
e quem não concluiu a atividade. Então, no caso aqui, como os dois chegaram até o final, né, concluíram lá as 3 perguntas, não apareceu nada ali. Porém, se durante a utilização algum aluno, por exemplo, começou, colocou o nome lá, tudo, depois parou de jogar, vai aparecer o nome dele ali também. Então, isso é legal para você poder acompanhar quem realmente participou e quem não participou da atividade, tá? Então, no caso aqui, a gente não tem, né, essas opções, porque só tive aqui 2 jogadores e eram só 3 perguntas. Então, o meu relatório aqui não está muito completo por conta disso. Porém, ele vai mostrar aqui, ó, na opção da aba jogadores, quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo e qual foi a porcentagem de cada um. Então, no caso aqui, os dois tiveram a mesma porcentagem de respostas corretas e nenhum, né, deixou de responder nenhuma pergunta. Em relação às perguntas, então aqui ele vai fazer um levantamento aqui da porcentagem que os alunos acertaram ou erraram aquela questão. Então, por exemplo, aqui, ó, na pergunta 3, os dois acertou. Então, 100% da sala acertou. Agora, nas outras 2 questões, ficou 50% só dos alunos que acertaram. Então, dependendo de uma pergunta, por exemplo, tem uma pergunta lá que é muito difícil, só 10% dos alunos responderam. Então, você consegue voltar e dar uma atenção maior para esse conteúdo, porque provavelmente eles estão com alguma dificuldade de entender as informações que você passou ali, tá? Então, é muito legal isso, porque não é só o jogo, e sim uma forma de você é, incentivar os alunos a estudarem o conteúdo, porque eles sabem que depois eles vão participar desse jogo, e também ajuda a prepará-los para os momentos de avaliação. Então, como eu falei antes, eu costumo aplicar antes da avaliação, depois eu dou a avaliação para eles. E esse feedback, esse relatório, ele vai ajudar também o professor a entender como a sua sala está em relação àquele conteúdo que ele está passando, tá? Então, existe também a forma, né, de você receber algum feedback relacionado aí a este conteúdo. Então, no caso aqui não tem, né, nenhum feedback aqui, mas poderia ter nesse relatório essa opção aqui também preenchida. Aí vai depender, né, de como você vai aplicar isso para o aluno, tá? Então, é algo muito bacana que dá para a gente trabalhar em sala de aula, né? É possível. Eu já testei, funcionou, os alunos gostam muito de fazer essa atividade e, como eu disse, eu vou aplicar de forma individual para que eu tenha este relatório, mas eu posso também fazer aqueles jogos onde a sala toda pode participar em conjunto. Então, no caso do jogo usando lá a torre mais alta, ele vai formar 3 equipes. Numa sala de 40, são 3. O próprio programa vai dividir as turmas. Então, é legal também para a gente trabalhar conteúdos com atividades em equipe. Então, mostrar para eles como trabalhar em equipe. E é interessante porque ele vai pensar de forma colaborativa, porque, como vocês vão ver aí na aula presencial, se todo mundo da mesma equipe não estiver trabalhando em conjunto, então acertar a pergunta, ganhar o bloquinho, jogar o bloquinho no lugar correto, a equipe vai perder pontos, a outra equipe vai sair na frente. Então, eles têm que aprender também a trabalhar de forma colaborativa. Então, isso ajuda também no desenvolvimento dos alunos em relação aos trabalhos em equipe.